Ciao ragazzi, tudo bem com vocês? Vou mostrar para vocês agora o melhor tradutor para você aprender italiano, pelo menos é o melhor que eu conheço, principalmente se você faz lista de frases, tá? Ele serve para qualquer idioma, mas como eu sou professor de italiano, então eu vou mostrar para vocês aqui como que ele funciona para a gente estar usando. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do meu computador e a gente vai dar uma olhada como que ele funciona e comparar ele com o Google Tradutor também, tá? Então, por exemplo, aqui você pode selecionar a língua, ó, você acessa o Reverse Context, vou deixar o link aí para vocês. Então, italiano, português, tá? Então, por que ele é tão melhor que o Google, tá? Vou abrir o Google aqui também, Google Tradutor. Então, vamos lá, vamos pensar em uma palavra em italiano, insomma, por exemplo, né? Insomma. Insomma. Então, em português, ele vem aqui e traduz como em conclusão. Para o Google Tradutor funcionar bem, a gente precisa dar uma frase para ele montada, senão ele não funciona tão legal. Qual que é a diferença, então, desse tradutor que eu quero apresentar para vocês aqui? Vamos escrever aqui insomma e vamos pedir para ele aqui a lupinha. Aqui você já tem os resultados. Saca só, ele já fala para mim que esse é um advérbio, né? Um avverbio em italiano. E aqui ele dá várias traduções que ele encontrou baseado em uma lista de frases. Saca só a quantidade de frases que ele dá de aplicações de insomma. Você pode clicar aqui em obter mais exemplos, ele faz uma lista enorme de exemplos para vocês. E para você ainda pode fazer um cadastro gratuito aqui para ter acesso a mais coisas, tá? Mas, sinceramente, eu uso até sem o cadastro gratuito e funciona super bem, tá? Então, por exemplo, a gente pode ver aqui, ó, non bisogna, insomma, chiedergli a Bruxelles. Então, ele fala aqui, em suma, ou em resumo. Muitas vezes você vai ver que, por exemplo, em suma, eu não quero entrar tanto no assunto italiano aqui, quero entrar mais nas funcionalidades do tradutor, tá? Para você estar usando aí. Mas você sabe, por exemplo, que em resumo funciona aqui também. Mas talvez não todas as traduções funcionem em todas as aplicações. Isso é óbvio, né? Acho que você já sacou isso. Mas a diferença grande é essa. Enquanto no Google Tradutor, eu nem tinha visto que eu tinha escrito errado, mas tudo bem. A diferença é que aqui você vai tentar achar uma palavra, uma tradução, enquanto todos os advérbios são muito complicados para você fazer esse tipo de coisa, né? Então, olha a quantidade de palavras em português que podem representar insomma. E isso vai funcionar para muita coisa. Por exemplo, se a gente colocar altrimenti, por exemplo, ele fala por outro lado. E se a gente coloca altrimenti aqui, altrimenti, e dá um procurar, ele também dá como um advérbio, mas ó, caso contrário, se não, então, pois, se não, do contrário, de outra maneira, alternativamente. Então, vejam que ele dá aqui toda essa lista de frases pra gente. Se você estuda fazendo lista de frases, qual que é o legal desse tradutor aqui? Você pode já pegar as frases com as traduções. Muito atentos, vocês precisam estar muito atentos com as traduções, tá? Fiquem ligados para ver se as traduções fazem sentido. Eu não sei bem como funciona isso aqui, eu acredito que ele pega essas frases de textos da internet, então ele faz uma grande pesquisa, vejam aqui, ó. Com altrimenti ele achou 19 mil resultados, tá? Então, por que é legal aqui, por exemplo, você fala, putz, você achou altrimenti num final de frase e você gostaria de ver outros exemplos do altrimenti usado em final de frase. Então, você pode vir aqui e pegar só exemplos com altrimenti usando no final da frase. Um exemplo que a gente pode dar aqui, como o Google Tradutor, ele funciona bem, mas ele precisa de frase completa, ele precisa de contexto. Ó. Se a gente pegar a frase completa desse tradutor e trazer para o Google,
Vejam que ele dá uma tradução bem razoável, né? Porque senão eu não posso te proteger. Então, até aqui ele usou caso contrário, mas vejam que caso contrário e se não nessa frase funcionam bem. Mas o Google não é uma má opção. Mas o problema do Google é que se a gente dá para ele só o altrimenti, ele te dá uma tradução, ele não te dá uma lista de opções, não te dá os usos. O que eu gosto muito desse site aqui é que ele já te dá as traduções mais uso dele, dessa palavra em frases, tá? E você pode também traduzir não uma palavra sozinha, mas um conjunto de palavras. Um exemplo para vocês aqui é così così, que são duas palavras, mas muito usadas juntas, né, em italiano, repetindo duas vezes a mesma palavra. Então, ele vai te dar uma lista de frases usando così così, né, que são duas palavras e não uma. Então, ele também tem essa função. Vamos pensar aqui em outro caso com duas palavras. Uma outra opção seria fino a. Então, fino a. A gente tem aqui. Então, por exemplo, a gente tem que fino a significa até, mas veja que são duas palavras. Você pode colocar frases curtas e ele vai procurar na internet aquele uso ali. Então, é bem legal esse tradutor, porque você pode não traduzir uma palavra, mas traduzir pedaços de expressões, e isso vai ajudar muito nos seus estudos. Diga aqui nos comentários o que você achou dessa minha dica. Se você quer que eu traga mais dicas como essa para melhorar o seu estudo autônomo em italiano ou em outra língua, que você consiga estudar sozinho, que você consiga pesquisar e melhorar o teu italiano, não necessariamente com um professor, tá? Apesar de eu dar aulas, eu gosto de dar dicas para vocês aqui terem autonomia para estudar também, beleza? Vou deixar o meu contato aqui na descrição e alguns links legais se você quiser estudar italiano comigo, e se inscreve no canal aí para receber mais dicas. A gente se vê por aí, um abraço, tchau!